Oi, Renê! Oi, Dani. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tô te ouvindo super bem. Você me ouve bem também? Tá tudo, som, imagem, tudo ok. Perfeito. Muito obrigada por você ter aceito mais esse convite. Já fizemos muitas outras lives juntos. Essa semana até revi, inclusive, gente, eu republiquei no meu YouTube uma live que eu e Renê fizemos em setembro do ano passado sobre o Setembro Amarelo e o autocuidado como uma prevenção e um cuidado com a vida, né, também. E tá no meu YouTube um papo maravilhoso que a gente teve. E hoje vamos falar da série Uma Nova Mulher. Renê, ninguém esperava, né? Vindo lá da Turquia. Como é que foi isso para você, esse impacto? Então, o que eu achei muito interessante foi o comentário na comunidade, né, de facilitadores, né? Começou aquele zoom, 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 né? Uhum. Fui assistir e alguns clientes começaram a falar: Nossa, eu assisti. E aí tiveram pessoas que trouxeram dúvidas, né? Ah, é Uhum. daquele jeito, passa um filminho, né, ancestral e tal. E outras pessoas falaram, nossa, mas é um ambiente aberto, assim, então foi interessante, porque deu para visualizar, porque falar de constelação muitas vezes gera muitas dúvidas nas pessoas, porque o fenômeno a gente não consegue colocar exatamente em palavras. Claro, Verdade. a gente consegue colocar em poesia, né? Hum. Só que aí fica muito. A pessoa quer tocar, né? Quer pegar. E para isso tem que passar pela experiência. E eu acredito que o filme, já que ele tem um enredo, já que ele tem o drama, o drama das mulheres, toda a trama, como aquilo é amarrado, faz com que a pessoa olhe e comece a relacionar o antes, o durante e o depois. E aquilo que veio antes de tudo. Né? Então, Exato. consegue fazer uma boa linha do tempo, né? Uhum. E eu gostei muito da postura do facilitador, né? Que Maravilhosa. é uma postura de realmente um fenomenólogo, que não entra num debate sobre é ciência, não é. Ele, ó, olhar espiritualizado aí que eu te ofereço. Né? Ah, mas isso não é cura. Não, não prometi cura. É algo que eu faço. Né? Uhum. E é a minha forma de ajudar as pessoas. E é Uhum. interessante que ele coloca a ajuda como era colocada por Bert Hellinger. Né? Uhum. Quer dizer, eu tenho essa ferramenta aqui. Você quer? Ah, eu quero. Ah, legal, então vamos olhar junto. Né? Isso, Então, é um convite. Né? E exato. isso eu acho que a série conduz muito bem. Né? Verdade, gente. Eu comecei aqui já chegando porque eu gosto. Quem conhece as minhas lives, eu já começo assim acelerada, mas só pedindo licença aí para me apresentar também a toda a rede do Renê. Eu sou Daniela Migliari, sou jornalista, escritora e sou consteladora familiar também, facilitadora dessa área. E o Renê, gente, Renê pode se apresentar também, mas é um querido amigo, psicólogo, psicanalista e também facilitador em constelações familiares, mas principalmente uma pessoa que eu tenho como referência aqui no Brasil por ser um cara que continuamente está sempre estudando e sempre se comunicando com as diferentes escolas das constelações familiares aqui. René é alemão, então ele fala fluentemente o alemão e foi tradutor do Bert Hellinger por muitos anos, né? Assim como de outros facilitadores, outros professores de diferentes áreas da psicologia, da psicanálise e tantas outras coisas. Então, hoje, eu estou trazendo para vocês essa presença de uma pessoa que é um grande estudioso e sem ficar ali se encastelando e deixando de ser esse jeitão brincalhão dele, sorridente, tão humano, tão aqui lado a lado. Eu que sou uma novata aí nesses estudos, né? Estou nessa área desde 2016 somente e sempre tive esse olhar e essa companhia dele extremamente humilde e respeitosa e sempre muito alegre, muito brincalhona. Adoro sua presença aqui, viu, Renê? Bem-vindo. Obrigado, Dani. E até né, somos novatos, né, quando o fenômeno se mostra. Né? O cliente ele sempre faz questão com a sua sombra
de nos mostrar algo que a nossa sombra ainda não aprofundou, ou pelo menos a nossa luz ainda não alcançou. Então, nesse sentido, somos todos aprendizes. Mas muito legal o teu movimento também, né, junto a vários profissionais, de poder elogiar os primeiros no nosso campo aqui no Brasil. Que é importante esse movimento. A gente já fala aí de 20 anos das constelações aqui no Brasil, e realmente foram 26. terapeutas que... 26 foram terapeutas que foram lá atrás buscar Albert Hellinger, buscar literatura, fazer traduções, e criaram um campo que hoje você e eu, a gente pode beber desse campo, a gente pode falar, nossa, está acessível, mas está acessível por causa dessas pessoas que fizeram esse percurso lá atrás. Né? Então, muito interessante esse movimento aqui no Brasil, e que você está facilitando também. Né? Então, te agradeço em nome de muitos aí que falaram, pô, que legal que vocês estão fazendo esse reconhecimento, essa reverência. Isso é muito importante. Que coisa boa, Renê. Aqui em Brasília a gente acaba conseguindo, né? Enfim, a vida coloca a gente em uns determinados lugares para a gente fazer determinados papéis, e quando eu vi, só tinha eu, vai eu mesma. Então, né? A gente faz, a vida toma a gente a serviço e seguimos adiante. Mas então, Renê, já falando sobre esse tema que você trouxe, dos clientes perguntando, pô, então constelação é aquilo, passa aquele filminho. Porque como jornalista e escritora que eu sou, eu achei genial essa ideia de colocar na primeira parte do episódio um trecho do passado e você ficar o resto do episódio tentando adivinhar de quem era aquela história. Né? Você já começava a perceber, nossa, mas de quem será essa história? De que está aparecendo aí? Né? E rapidamente, depois de um tempo, a gente percebia. E aí, quando você vê as travas daquele personagem e a forma como ele estava lidando com a vida e a maneira como eles interpõem as imagens do passado, dessa primeira cena, e o que está acontecendo na constelação, é muito maravilhoso. Né? Mas, ao mesmo tempo, para nós que somos consteladores, é um desafio a gente poder desmistificar agora, né, o que acontece de fato no workshop. Não tem esse filminho passando, né, na tela, não existe isso. E a rapidez com que as coisas se dão ali no seriado não é essa rapidez que acontece dentro das constelações, porque no seriado eles têm que mostrar isso em 2 minutos. E numa constelação as coisas se dão em muito mais tempo, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre realidade versus... expectativa versus realidade. Vamos lá. Perfeito, perfeito. Que isso, inclusive, é uma questão que se pergunta, né, Dani, para você, para mim, quando as pessoas nos buscam para os processos individuais, né, elas falam, tá, mas e aí, o que você vai fazer, né, porque não tem representante? Então, tem a dúvida em relação ao representante, tem a dúvida em relação ao individual, e, logicamente, o cliente, ele traz tudo, né? Todo o campo, toda a história está com ele. Nós vamos facilitar o campo, né, que ele traz consigo. Então, é uma conversa que vai estimulando esses acasos. Nossa, eu pensei numa coisa, não sei se tem a ver. Tem, se você pensou nisso, tem a ver, né? E a pessoa começa a trazer e vai encadeando signos, né? Então a gente pode falar que o filme fez meio que um storytelling aí, né? Onde você tem a história de um ancestral sobreposta na história de uma pessoa. Pô, que legal que a constelação faz isso. Tal. Sim, a constelação ela facilita, às vezes, a percepção disso. Mas a gente tem isso dentro da psicologia, né? A gente pode falar aí da Gestalt terapia, a gente pode falar aí do psicodrama, a gente pode ir mais para trás e a gente vai ver escolas filosóficas, escolas espirituais falando deste resgate. Por isso que é muito interessante quando o facilitador fala, eu te ofereço uma visão espiritual, não espírita, espiritual. Né? E aí ele fala disto que ficou muito para trás e que não necessariamente eu sei racionalmente, mas que está marcado em meu corpo.
né, linguisticamente, metaforicamente, ou como Carl Gustav Jung fala, né, nos arquétipos, né, nos signos de nossos sonhos, né, que a gente às vezes traz uma marca do nosso povo, talvez do povo germânico, do povo português, do povo afrodescendente, talvez dos nativos brasileiros. Inclusive, recentemente eu comprei um livro de psicanálise que fala dos sonhos dos nativos aqui no Brasil. Né? E é muito interessante porque é um estudo um tanto quanto antropológico psicanalítico. Quer dizer, como que eles sonhavam e como vêm essas imagens. E muitas vezes a gente tem um sonho e a gente fala, quem que é esse no sonho? Né? Mesmo sendo o meu sonho. E ele fala de personagens que habitam meu mundo interior. Então, eu acho que o seriado, a minissérie, ela traz um pouco isso. Ela traz esses personagens de nossos cenários interiores, aos quais a gente não foi necessariamente apresentado. Por isso que a Ada vira lá para ele, porque a Ada ela é bastante combativa, né, com o facilitador, e quando ele fala do assassinato intrafamiliar, primeiro que isso é um tema chocante, e muitas vezes encoberto, né, temas difíceis como o suicídio, o assassinato, perseguições religiosas, humilhações, nem sempre são contados para os filhos, netos e bisnetos, por causa da vergonha, da culpa, da humilhação. Sim. E quando ela fala, não, isso não faz parte da minha história, ele deixa, né? Tá bom. E ela, né, aquilo vai movimentando, que é o que a gente percebe na constelação. A gente não está aqui para convencer ninguém. A gente descreve o fenômeno. E muitas vezes, né, Dani, o cliente confirma. Nossa, você fez me lembrar uma coisa que minha avó falou, não sei se tem a ver, tal. Fica com isso. Deixa isso reverberar. E a gente percebe que isso vai mudando o campo. Né? Conforme o cliente vai trazendo isso, os personagens que antes estavam parados, paralisados, começam a se mover. E muitas vezes a frase de solução ela é dita pelo cliente. Entre soluços, risos nervosos, tum, sai a frase. E aí você vê que aquele sistema vai se movimentando. Não necessariamente no sentido de um abraço coletivo, né, que a gente sabe que não é por aí, né, mas no sentido de um fluxo que antes não estava acontecendo naquele sistema. Né, que aí é fantástico o livro do Mark Woolley, que fala do trauma transgeracional. Ou seja, aquela meleca que ficou paralisada lá atrás, e lá atrás não tinha recurso para lidar com aquilo, não se tinha maturidade para lidar com aquilo, e aí hoje um neto, um bisneto, um taraneto, olha para aquilo e fala, mas isso é simples. E aí de repente você percebe toda uma corrente aliviando, uma tensão que havia no sistema, ela fica leve. E certas coisas que antes não caminhavam na família, começam a caminhar. Por isso, muitas pessoas estão usando essa frase, a partir do momento que eu resolvo algo no meu sistema, eu liberto ancestrais. Né? Essa é uma temática muito cara para as constelações familiares das lealdades invisíveis, ou do amor cego. Né? Que o filme, a minissérie não entra tanto nisso, porque é teórico e é complexo. Né? A gente falar de Ivan Bosnamé Nagy, né? Que Hellinger utilizou muito na bibliografia dele e que nós, facilitadores, trazemos também. O amor cego que nós temos pelo nosso sistema. A gente vive e morre de amor pelos nossos ancestrais, mesmo sem saber. Mesmo inconscientemente. Muitos nos habitam, né, René? Muitos nos habitam. Muito. Então, a gente pode falar de uma hidrofobia, a gente pode falar de uma dificuldade de um relacionamento amoroso, a gente pode falar de um câncer. Né? Então, a minissérie, ela pega do mais simples, não é simples que eu estou falando porque não é comigo, né? Porque quando é com a gente nunca é simples, né? Mas das coisas mais aparentemente superficiais às mais profundas. Né? Que de repente a pessoa fala,
Não, mas isso não para de repetir na minha vida. Isso eu vi lá atrás com o meu primeiro namorado, aí eu vi agora com o amiguinho, com o menininho do Tinder que eu saí. Isso foi a história do meu casamento que não deu certo, quer dizer, a pessoa começa a visualizar um padrão. E não por acaso esse padrão habita meu corpo e habita aqueles que me habitam. Nessas várias personalidades, essas várias máscaras, ou entes e magos ancestrais que eu carrego, você carrega, e que às vezes numa constelação familiar a gente fala, prazer, Renê, prazer, vovô, você está aí, eu não sabia. Não fazia ideia que você estava dessa forma habitando o meu dia a dia. Sim, né? sim. E aí, às vezes, até fica bonito, né? Isso foi uma vez uma metáfora que eu utilizei com uma criança, e é uma metáfora que às vezes uma mãe, um pai usa com uma criança. Ah, então o vovô está aqui. Tá, mas agora como um anjo protetor. Ele nunca quis teu mal. E a criança, eu sei, vovô nunca quis meu mal. Né? Mas até então, aquele medo, aquele receio por desconhecido, trazia algo de mau agouro. E às vezes o mau agouro é uma má interpretação da situação. É um mal entendido. E as relações humanas têm muitos mal entendidos. Muito. E quando Hellinger fala constelação familiar, ela lança a luz a relações, vínculos até então escurecidos, escondidos, Na sombra. excluídos. Na sombra. Exato. Né? Exato. Aí a gente traz o teu livro, né, como uma boa referência também para ver essa minissérie. As sombras que nós atualizamos todos os dias. Aonde? Nos nossos relacionamentos. Marido, mulher, pai, mãe, filho, colega de trabalho. As pessoas à nossa volta são mestres, né, que nos levam a aprendizado. E nós também. Né? Então, se a pessoa está lá, ela está para ensinar alguma coisa ou aprender alguma coisa com a gente. Aí, às vezes, a gente fala, pá, mas eu não quero esse aprendizado. Meu amigo, essa exclusão já acontecia antes de você. E agora você tem essa chance, né, de... Uma coisa bem interessante que a gente precisa trazer agora nesse momento, até porque, pessoal, o que essa proposta dessa brincadeira, dessa segunda temporada, né, da minissérie aqui no meu espaço, eu tenho procurado fazer uma vez por semana, essas compreensões avançadas em constelações familiares, tendo como base, né, todo esse caminho aí que as pessoas foram experimentando na minissérie, como uma maneira também da gente aprender junto, né? Então, é essa percepção de que existe uma alma familiar, né? Que não é uma alma individual apenas, mas que existe toda uma consciência familiar que atua sobre cada integrante daquela família. Então, se esse é um conflito que já vem lá de trás, e que isso aconteceu lá atrás e ainda reverbera nas pessoas que fazem parte daquela família, às vezes algum, né, dos descendentes acaba por dar voz para essa reverberação. Muitas vezes por meio de um conflito, muitas vezes por meio de um sintoma de uma doença, muitas vezes por meio dessas lealdades inconscientes, né, que a gente acaba lidando. Eu quero trazer um exemplo, Renê, para poder também auxiliar as pessoas a entenderem antes da gente entrar na série em si. Porque eu já vou deixar o aviso, tá, pessoal? Quem ainda não assistiu a série, né? Quando a gente for começar a dar os spoilers, eu vou avisar aqui, vocês assistam a série e depois vocês voltam, porque aqui no meu canal, tanto no meu IGTV quanto no meu YouTube, eu estou colocando uma live por semana com essas compreensões avançadas. A primeira eu fiz com o Marcos Castro, a segunda com a Renata Pinotti e agora essa terceira com o Renê. Não sei se vou continuar ainda, projeto Vamos Vivendo. Mas assim, eu queria trazer um exemplo que eu vi uma vez, uma constelação da Sophie Hellinger com um participante durante um seminário, acho que foi até o seminário de conclusão do meu curso, em que ela conversou com um homem que falava, poxa,
Eu trabalho, trabalho, trabalho e não consigo quitar a minha casa própria. Toda vez que eu tô com dinheiro para poder, né, dar entrada numa casa própria, ter uma casa própria, eu não consigo. Parece que chega alguma coisa para eu gastar, eu me distraio, arrumo outra coisa para fazer, e quando eu vejo, eu não consigo dar cabo a esse sonho que eu tenho. Aí a Sofia perguntou, né, para ele: quem na sua família não teve a casa própria? Aí ele já. Tem uma pessoa tentando me ligar aqui. Ele já regalou os olhos e falou assim: a minha mãe e a minha avó perderam a casa própria. Depois de uns anos morreram e, sim, elas duas me vêm à mente agora. Aí a Sofia perguntou para ele: bom, diga para elas, né? Em homenagem a vocês, eu também não tenho casa própria. Aí quando ele falou isso, ele já caiu no choro. Mas assim, foi instantâneo, né? E aí aquela história, elas ficam bem ouvindo isso? Elas querem essa lealdade inconsciente sua, né? E aí ele reflete, sente muito, chora. Aí ela fala: experimente agora dizer, em homenagem a vocês, agora eu posso ter a minha casa própria e eu trago vocês para habitá-la junto comigo, no meu coração. Aí o rosto dele se acendeu. E ele percebeu que aquela lealdade no não ter, né, por amor, esse profundo amor que você falou, né, esse amor cego, poderia dar lugar a esse amor que vê, esse amor que honra, agora sim, honra de uma forma saudável e construtiva para o clã inteiro, para toda essa alma familiar que agora pode, né, criar algo novo, a honrar aqueles que não tiveram, ao invés de honrar repetindo aquela dor. É por aí, René? E olha só que bonito, né? Quer dizer, era uma crença, até então limitante, só que não se sabia o quão limitante ela era, porque ela simplesmente era atualizada como um dogma, Sim. como uma postura. E na hora que você inclui mudando um pouco o sentido, a crença muda, né? Vocês não puderam, mas eu posso, graças a vocês também. E aí Também. é o pulo, é o pulo do gato, né? Fato, as relações humanas elas têm vários mal entendidos. E muitas vezes, quando a gente faz a pergunta quem também, né, até porque nós seguimos, né, o pensamento sistêmico, o pensamento circular, e sabemos que uma coisa que acontece aqui agora, talvez não seja a primeira vez que esteja acontecendo aqui. Né? Então a pergunta quem também, quando também, né, aonde também, muitas vezes a pessoa ela regala o olho e ela fala, não é incomum na minha família. Né? São datas repetitivas, são destinos repetitivos, né? Com amor profundo. Né? E aí entra aquela questão que muitas vezes a gente fala, né, para os nossos treinandos, alunos, o amor tem várias formas. Né? O Hellinger, quando ele fala de amor, ele não está falando do amor romântico, ele está falando de um amor arcaico, né? De um amor que leva adiante, às vezes de forma dura. É um amor que tem ordem. Né? Então, o Hellinger, ele sempre, por isso que ele chama, né, de ordens do amor, porque os dois caminham juntos. A forma e o líquido, a estrutura e a fluidez. Então, dependendo da forma, o líquido flui de uma forma, né, de um jeito. Você muda essa forma, o líquido flui de outra forma. Ele muda sua potência, sua rapidez, ou ele deixa de ficar parado para novamente correr
em direção à grande alma, né? Em direção ao mar. Né? E muitas vezes a gente fica parado no caminho, sim, por amor. Não, estou esperando meu pai e minha mãe, estou esperando meus avós, estou esperando meus bisavós. Ô, moleque, acorda, eles já Tá foram. tentando pegar essa água que nasceu lá da montanha e fazer ela subir de novo, né? Sim, sim. Né? E é isso, né? Quando eu penso no filme A Viagem de Chihiro, ele tem uma constelação lá, né? Muito forte. Ela vai resgatar pai e mãe, né? Ah, mas o que ela tem a ver com erro de pai e mãe? Ah, nós não temos pai e mãe, nós somos pai e mãe, né? A frase de Bert Hellinger. Né? E Uhum. essa descolagem do destino de pai e mãe, ela vai acontecendo no nosso adultecimento, ela vai acontecendo na nossa despedida de pai e mãe. E esse é um processo difícil, dolorido, sofrido, e não tem nada a ver com jogar eles fora, excluir eles. Não, não. É honrar eles de outra maneira, reverenciar eles, que foi o que você acabou de dar o exemplo com essa constelação da Sophie Hellinger. Né? Venham morar junto comigo nesta casa. Né? Quer dizer, você está trazendo a força do sistema para dentro. Né? E não repetindo, se elas não puderam, eu, em lealdade, em amor a elas, também não posso. Né? Então, e o Stephen Hausner, ele tem aquele livro, né? Mesmo que custe a minha vida. Né? Quantas coisas eu faço por pai, mãe, vô e vó, pelo meu sistema familiar, que custa a minha vida. Custa a vida do sistema que eu construí, de minha esposa, de meu filho. Logicamente, a gente está falando de coisas aqui inconscientes, invisíveis, cegas, né? É brincadeira, né, Dani? Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou ferrar com a minha vida. Não, a gente não faz isso. Mas a gente tem nós no nosso novelo, que se a gente ignorar, eles vão atrapalhar o tecido. A gente tem que voltar, tem que desfazer o tecido, a trama, para olhar onde que está interrompido isso. Né? E às vezes nisso a gente percebe que a gente nem precisa da blusa, mas aquele nó precisa ser olhado. Né? E se eu não olhar para ele, provavelmente meu filho vai ter que olhar, meu neto vai ter que olhar, quer dizer, alguém do sistema vai fazer isso em algum momento. Né? Então, eu posso, como adulto, de repente falar, ok, esse é meu sacrifício. E aqui eu mudo um pouco o nome, esse é meu sacro ofício pelo meu sistema. Verdade. Muita gente, de fato, vai vivendo esse drive totalmente inconsciente e se sentindo assim, poxa, a gente sempre ouve esse tipo de pergunta. Quando eu vejo, eu estou repetindo essa história. Quando eu vejo, isso está acontecendo de novo. Eu estou atraindo isso como se fosse um pensamento mágico, né? E, na verdade, é uma busca do nosso inconsciente por uma situação semelhante que nos auxilie a entrar em contato com aquele nó, que nos auxilia a entrar em contato com aquilo que ainda pulsa, aconteceu no passado, eu não tenho como voltar e modificar, mas eu tenho como, durante uma constelação, observar como essa carga emocional atua, por meio de representantes que, por ressonância, manifestam, né, sentimentos, sintomas, enfim. Algumas pessoas sentem, né, coisas assim durante uma constelação, às vezes até um tique nervoso que alguém tem, uma dor em algum lugar, né? A pessoa começa a sentir. Então, óbvio que a gente ainda estava falando daquela desconstrução, né, que a série trouxe. Não é tão rápido, né, que os movimentos acontecem, não é tão imediato que as coisas ali são percebidas. A constelação, às vezes, ela leva mais tempo, né? E a cada facilitador fica a percepção do campo. A gente estuda durante muitos anos de formação a postura corporal, como que
as pessoas, os participantes interagem entre si, quais são os movimentos, para onde ele olha, para quem ele olha, e num esvaziamento do que eu acho, do que eu penso que deveria ser a solução daquela constelação, eu me esvazio, eu me retiro e eu observo o que está acontecendo, e algumas vezes dentro dessa ressonância surge um movimento de solução, surge uma imagem, alguém falta aqui, né? A gente testa também, algumas constelações a gente testa. É uma pessoa, é uma mulher, é um homem. A gente pode experimentar também durante uma constelação. Teve uma pergunta logo ali acima da pessoa colocando, né? Mas e aí, não fica dúvida, não fica isso, não fica aquilo? A gente acessa o que é possível acessar naquele momento do cliente, do que ele traz, né? E do que é possível surgir naquele momento da constelação, porque a gente vai até onde o próprio sistema permite também, né? E é claro, a depender de cada constelador, né, Renê? Até onde o constelador foi, porque cada constelador também é humano, também tem os seus próprios nós, as suas próprias histórias, os seus próprios pontos cegos. Já houve momentos durante a formação em que eu observava uma coisa nitidamente e percebia às vezes o facilitador, olha, não consigo ver, a gente vai interromper aqui. Mas para quem estava de fora, para alguns de nós, aquilo estava claro. Então, isso acontece também, porque a gente está lidando com seres humanos, né? E aí surge o que precisa surgir, o que cada constelador consegue perceber e dar voz, dar movimento. Por isso que a gente sempre aprende dentro das constelações que a postura principal de quem vai constelar e de quem vai representar é a postura sem intenção. Sem intenção de querer modificar o que está sentindo, de querer modificar, né? Ah, não, eu vou ali abraçar aquela pessoa porque o constelador está esperando isso de mim. Não, o constelador está esperando que a verdade venha à tona, que aquele conteúdo possa se mostrar, que o que estava escondido possa ter voz, possa ter fluxo, possa ter expressão. Então, não é fazer o que eu acho que é certo, que eu deveria fazer aqui, representando na constelação agora, mas aquilo que emerge, aquilo que eu sinto, aquilo que vem e eu percebo, nossa, eu não consigo olhar para aquele outro cara que está ali no campo. Eu olho para ele e me dá um. Tá, o que que você está sentindo? Você consegue olhar para ele? Não, não consigo olhar para ele. Então, é isso que traz a força, né? A gente trazer à tona aquilo que se mostra, aquilo que a gente sente, aquilo que é. E o constelador vai percebendo que talvez ali, justamente por conta dessa repulsa, esteja o nó que precisa tanto ser visto, né? Sim, sim. Recentemente, num congresso, uma facilitadora muito antiga, né, que acompanhava Hellinger, ela falou, foi perguntado para ela, né, sobre e aí, como que ela vê a constelação hoje e tal. E ela falou, por muito tempo, eu focava na solução. Né? E a gente teve uma época que a constelação era focada na solução. Uhum. E aí ela fala, até eu finalmente entender a retirada de Bert Hellinger e testemunhar o fenômeno e ficar na presença. Né? Quem falou isso foi Engwin St. Just. Ela trabalha bastante com trauma. É simples e extremamente complexo permanecer sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem amor. Certo? Então, a postura que Hellinger nos fala nas ordens da ajuda é uma prática, é uma ética. Né? E lógico que cada cliente vai nos presentear com o seu sistema e com as questões desse sistema. Uhum. Nós não interrompemos os nossos estudos, muito menos as nossas supervisões e trabalhos pessoais, porque o tempo todo a gente vai ser desafiado, né? E agora eu estou falando como ego, né? Temos que cuidar das armadilhas de nosso ego.
né? Porque esse é um trabalho, e até respondendo uma pergunta colocada por um colega, a gente não vai pedagogizar nenhum sistema. A gente não vai arrumar nenhum sistema. A gente vai traduzir ou descrever aquilo que se mostra. E muitas vezes, esse testemunho, o cliente fala, mas para mim não está bom. Mas é assim que é. E às vezes o cliente consegue perceber que tem certas coisas que não dependem dele. Tem coisas que sim, precisam de uma postura, de uma decisão dele. Outras, talvez ele esteja indo além de sua potência, de sua capacidade. De seu e ele lugar. esteja colocando de seu lugar. Ele esteja colocando em risco não só o seu lugar, como o lugar dos que virão depois. Né? Uhum. Ele está desarrumando lugares. Então, o Freud ele mencionava muito a repetição, né? Que o paciente repete. E ele falava, o paciente repete até recordar. Então, recordar é aquele clique, aquele insight. E talvez, a partir da repetição, da recordação, aconteça uma elaboração. Até então foi assim. E se eu fizer assim? E isso já, o universo inteiro muda, né? Porque eu mudando o meu ponto de perspectiva, a minha percepção do mundo, o mundo inteiro muda, né? Eu sempre olhei para o meu sistema dessa forma. E se eu mudar um pouquinho? Às vezes, o facilitador ele faz um ajuste muito pontual. Muitas vezes, pedindo a autorização do sistema. Ó, vou fazer uma mudança aqui, posso? Né? Sente, se não for isso, você volta para o seu lugar. E a gente percebe pelo rosto do cliente como esse pequeno ajuste, de repente a pessoa fala, uou, nossa, deu uma coisa aqui dentro em mim. Ela fica com essa coisa. Experimenta. E essa coisa, essa sensação com o tempo vai conversar com a pessoa. Dentro da comunicação daquela pessoa, talvez vai vir uma imagem, talvez vai vir um som, talvez vai vir um gosto. E a pessoa vai integrar isso nesses vários que nos habitam. Vai se tornar um recuerdo, né? Uma lembrança que sempre esteve lá, mas que não tinha lugar até então. Sim. E agora ela pode ser reorganizada junto com aquele retrato, né, de família. Uhum. E agora ela tem um lugar. Né? Quantas vezes a gente não faz isso no genograma, né? Ou no organograma? Né? A gente só vai ajeitar aqui essa cadeirinha porque ela está ligeiramente fora do lugar. Inclusive, entrou uma pergunta aqui de uma pessoa colocando: o objetivo da constelação é de corrigir um erro, padrões de repetição? Eu vou responder depois, queria que você fizesse suas considerações também, mas não é um erro, é uma experiência vivida que algumas vezes tem um caminho de amor interrompido. Algo ali não pôde fluir. Algo ali não pôde estar em contato, por exemplo, com a mãe, com o pai. Às vezes, depois que o neném nasceu, a mãe ficou doente, ficou hospitalizada há muito tempo. Ou o pai precisou ir embora, ou faleceu, ou houve alguma situação delicada. E aí aquele movimento de amor fica interrompido, né? E a pessoa perde esse contato e essa confiança com a sua capacidade, por exemplo, de vinculação. Muitas vezes, todas as histórias de vínculo, né? Vínculo afetivo, de amizade, passa pela nossa relação com a mãe, que é o nosso vínculo primeiro, desde lá do útero, desde o cordão umbilical, né? Esse nosso primeiro vínculo, esse sim à vida que começa nessa grande mulher, a nossa mãe. Um ser humano comum, imperfeito, a caminho, a terráquea, que eu gosto sempre de dizer, assim como eu, assim como você, uma pessoa que está, né, na vida se experimentando. E que por mais que tenha, talvez, pensado, vou tirar a gravidez, não vou tirar a gravidez, vou seguir adiante, não vou. O que prevaleceu para que você estivesse aqui hoje assistindo essa live? Foi o sim.
senão você não estaria aqui, né? Então, olhar com o olhar cheio para o sim, ao invés de olhar com o olhar cheio para aquele não, para aquelas vacilações e tudo, a gente vê, poxa, no final das contas, o sim prevaleceu e eu nasci, né? Eu olho para essa capacidade de vinculação e vejo, nossa, mamãe, eu também, eu também sou humana, assim como a senhora. Que isso é o que a Ada passa, né? Eu também sou humana e também procurei um homem, assim como o papai, nesse aspecto específico. Eu também, mamãe, assim como você. Então, esse amor pode voltar a fluir. E não é que era um erro, era essa interpretação, às vezes enviesada, e que deixa, né, esse caminho com esse vazio, ou com esse congelamento, com esse trauma, que não pode fluir. E depois, quando eu me deparo, por exemplo, com uma consideração como essa, nossa, então minha mãe é humana, comum, imperfeita, assim como eu. A gente vai baixando aquele nível da exigência e se depara com essa mãe possível, com esse grande presente que foi o sim dela. E outros tantos sims, do nascimento, da amamentação e do que veio depois, né? Então, a gente se deparar com isso não é uma correção de erro, é uma retomada de fluxo natural, nos encontrando com os reveses da vida. Eu lembro que eu perguntei para o Guerra, falei, pô, Guerra, mas todo mundo é emaranhado? Ele é assim caminha a humanidade, assim é a natureza da vida, e todos nós temos os nossos próprios assuntos. E se algo lá fora te irrita, algo lá fora te toca de uma forma muito estranha e muito especial, pode saber, é porque ali tem assunto seu, né? Então, isso é muito interessante também, que na constelação de cada pessoa tá um pouquinho da nossa também, aquela constelação que toca. A gente assistindo, quantas Uhum. pessoas assistindo essa série, assistindo aquilo ali, né, em estado de presença, pegaram carona em determinadas constelações que aconteceram durante a série. Eu acho que outras pessoas que estão aqui assistindo devem ter vivido essa experiência, né? Nossa, aquela constelação me tocou especialmente. E isso acontece em cada constelação que a gente assiste, nem que seja para você desenvolver uma postura de compaixão com a história, às vezes, de uma pessoa que tem um comportamento que você julga tão esquisito, que a gente julga tão esquisito, que a gente julga tão irritante, tão incomum, né? E aí você vai e assiste a constelação daquela pessoa, e você fala, e vem aquela compaixão de perceber que aquilo tudo tem uma expressão de um todo, que aquilo tudo é uma reação a uma dor, a uma perda, a uma ausência, a uma falta. Por isso que eu falo que quando a gente constela, né, as pessoas, eu tenho medo. Olha, o que você vai encontrar é uma grande saudade, é um grande amor, é um fluxo que vai ser retomado. Às vezes, sim, com algum impedimento, com alguma história difícil, com alguma resistência, que aí a gente experimenta novas posturas diante dessa resistência e algumas vezes esse fluxo pode voltar a correr, né? Nem que seja gotinha a gotinha no seu tempo. Muitas vezes a gente viu isso acontecendo no campo, como isso aconteceu em vários momentos da série, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui para você, acabei já atropelando, né? Também, se você quiser comentar essa anterior, mas uma outra pergunta que chegou foi: professor Renê, quando você diz é além dele, são as dinâmicas que já se foram e não é sobre mudar, e sim a sentir o que se foi? Às vezes eu sou um representante do meu ancestral, né? E eu sou representante de uma dívida ancestral, né? A gente tem uma colega no campo que brinca com a palavra do boleto, né? Quer dizer, o boleto chega, às vezes com atraso, mas chega. Uhum. E se você não pagar ele, bom, alguém vai pagar, né? Às vezes, e você agora falou uma palavra muito bonita, né, da língua portuguesa, Dani, saudade, né? Às vezes me habita uma saudade que não é minha, uma saudade que é de meu avô e que veio aqui para a terra de Veracruz, que veio aqui para o Brasil,
Aí deixou tudo para trás, deixou sua família, deixou sua segurança, deixou suas certezas, talvez por perseguição política, religiosa, racial, étnica, e ele veio começar do zero. A coragem e o preço. Tudo no nosso sistema tem preço. Né? Então, quando a gente fala de equilíbrio, de troca, a Sofia ela tem uma frase que eu acho muito bonita, acho que está naquele Arte da Felicidade, que a contabilidade espiritual ela é muito precisa. Nada se coloca, nada se tira sem que aquilo seja anotado. Né? Então, é uma balança constante entre dar e tomar. Né? E, às vezes, eu estou representando uma saudade antiga. E aquela coisa, eu não preciso saldar a dívida como o meu antepassado a faria. Mas eu tenho que dar lugar a isso. E às vezes, quantas vezes, né, Dani, eu não sei se aconteceu com você, a dívida é simplesmente ir para aquele país e visitar a terra dos ancestrais. Né? Pisar, como você já falou, eu acho muito bonita essa sua frase, né? Pisar no solo onde meus ancestrais pisaram e falar, cheguei, eu honro vocês e a força que vocês me deram. Você volta para casa. Né? Só que você não volta igual. Algo acompanha você, uma força diferente acompanha você. Então, sim, nós somos representantes deles e eles nos habitam. E às vezes eles vão pedir que tentemos olhar para certos lugares que para eles foram difíceis, conflitos. Né? A gente não pode esquecer que, né, voltando até na pergunta anterior do erro, a constelação familiar não é uma utopia, ela não é um ideal. Hellinger estudou por muito tempo a psicanálise, assim como outras linhas psicoterapêuticas. E tanto Freud como Foucault deixam bem claro que o conflito não deixa de existir. O conflito é inerente ao ser humano. Se eu não tenho conflito com a Dani, eu estou em conflito interno com alguma coisa que eu pensei. Nossa, será que isso que eu falei para a Dani está adequado? Ai, agora eu estou com vergonha, gente. Aí ela vai achar que eu sou um fracassado, né? E assim, a nossa mente o tempo todo, né? Se eu não tenho problema fora, ele está dentro. Sim. E quem vai ter que solucionar isso? Eu. Às vezes com ajuda. Às vezes com a ajuda da Dani, às vezes com a ajuda do meu sistema. Pô, mas é meu sistema que trouxe o problema. Exato. Porque talvez você possa solucioná-lo. Ele te deu a vida, ele te deu a força para você fazer diferente. Se você fizer igual eles fizeram, bom, os resultados vão ser os mesmos, como nos ensinava Einstein. Sim. A gente está aqui para tentar criativamente fazer diferente. Mas para isso a gente tem que olhar lá atrás, rememorar o que já foi feito, como já foi feito. Né? Isso dói, isso incomoda, tira a gente de uma zona de conforto, tira a gente do lugar de criança e coloca a gente no lugar do adulto que renuncia, que se sacrifica, que se corresponsabiliza. Né? E aí, nesse sentido, a solução não é arrumar a casa, é participar da arrumação. Eu tenho um lugar nessa arrumação. Ah, vai ficar perfeita depois? Não. Como Hellinger deixa bem claro, o perfeito já não mais é. Né? O que está aqui, nesse plano, é imperfeito. Né? E é nessa imperfeição isso nos move. Assim como o conflito nos move. E Hellinger resumiu a constelação aqui no Brasil numa frase: a constelação está a serviço da reconciliação e da paz. Porque a constelação sabe que a guerra e o conflito fazem parte do ser humano. Assim como a possibilidade de momentos de reconciliação e paz. Então, nós estamos num fluxo constante.
E somos uma comunidade de destino. Eu vou tomar muitas coisas da cultura aprendida de meus pais e eu vou fazer diferente. Né? Então, a tua filha, né, no teu livro, escrito com os desenhos dela, ela trouxe o novo. Sim. É o jeito dos jovens desenharem hoje. E, de repente, eu vou olhar e vou falar, eu não entendo esses mangás, eu não entendo esses animes. Porque é uma linguagem jovem. E assim como a linguagem mais antiga, ela comunica algo. E aí eu preciso sintonizar. Às vezes, por ego, eu não quero sintonizar. Porque o meu é melhor, o meu é mais bonito, e aí eu me desloco. Né? O Hellinger sempre falava da postura de abertura. E se o facilitador não consegue se abrir, ou melhor, né? E às vezes é um paradoxo, né? Se abrir é se esvaziar. Se você não consegue fazer isso, é melhor você não fazer esse trabalho. Porque talvez o teu ego vai interferir na vida do teu cliente. Isso não é legal. Ele não está lá para pedir um conselho seu. Para isso ele tem amigos. Ele está lá para olhar para o campo. E ele precisa de alguém que esteja como testemunha, né? Que não esteja nem como julgador, nem condenador, né? nem psicólogo, né? Porque é uma outra postura, é um outro caminho. Como o Hellinger falava, é uma postura filosófica, né? Não é uma postura psicoterapêutica. Né? Então, são coisas diferentes, são abordagens e olhares diferentes, mas a serviço do cliente. Então, se a Dani, se eu estamos abertos para isso, isso tem força. Agora, se eu viro para a Dani e falo, isso tudo é uma grande bobeira, estou certo também, dentro da minha verdade. Tudo certo. Né? Aí eu fico com as minhas bobeiras, a Dani fica com as bobeiras dela, e talvez a gente não converse um com o outro. Porque eu não quero falar de bobeiras com a Dani. Né? Qual que é a abertura? Né? E lembrando que o problema, o conflito, ele nos convida a olhar diferente. Se a gente olhar igual, ele permanece exatamente igual. Né? Então, nesse sentido, ele é um mestre. E nesse sentido vem aquele desafio que o terapeuta faz na série e que o nosso professor Renato Bertatti faz no livro dele, Saúde, um Novo Olhar. Sim. Você consegue dizer seja bem-vindo ao seu sintoma? É uma coisa que impacta? Como assim bem-vindo? Não é bem-vindo não. Tá doendo. Não gosto. Mas você consegue se abrir à experiência? Welcome, né? Bem-vindo. E aí, esta postura muda a forma de ver e de lidar com. É a mesma forma de repente, a gente está aqui na live e eu desligo a minha câmera. Né? Aí vocês falam, não, mas dá para ouvir o René, mas não dá para ver. Né? Talvez eu queira restringir a experiência de vocês. Eu não queira esta abertura aqui. Né? Ok, são limites. Mas, toda vez que eu coloco limites no outro, eu limito também a experiência. Sim. Às vezes é necessário. Outras vezes, eu não tenho abertura. E o Hellinger deixa claro, o facilitador que não tem abertura, é melhor não trabalhar. Sim. E tem certos temas que a gente não está preparado ainda, né? Que a nossa sombra sussurra no nosso ouvido. Cuida disso você primeiro em você. Antes de entrar... Isso daí é muito perigoso. É muito perigoso você entrar aí. Exato. E é sábio escutar isso. E isso, por exemplo, é algo que surge já no primeiro episódio. Ó, gente, quem não assistiu e não quiser spoiler, pula fora agora, porque a gente percebe essa questão do sintoma que você trouxe, que na hora que ele falou isso, né, você já agradeceu ao câncer? E aí ela diz, não, de jeito nenhum.
não agradeço. E ela é muito sincera e ela fala isso, né? E durante a constelação, a pessoa que representava ela percebe que aquela constelação estava acontecendo, mas que algo faltava. Ele fala: Você está pronta para dar um passo para viver a sua vida plenamente? Aí ela dá o passo, mas ela fala: Ainda falta algo. E aí ele observa: Aqui ainda tem um segredo, ainda tem algo que não foi visto. Quem sabe, com o tempo se revele. E isso vai se revelar só no último episódio, da forma como se revelou, trazendo à tona o quê? A pessoa por quem esse sintoma buscava, a pessoa por quem esse sintoma estava procurando, né? E isso fica muito nítido de uma forma magistral, e a forma como a sombra da Sevgi foi atuando ao longo do seriado todo para fazê-la deixar o tratamento convencional. Aquilo era um boicote. Para quê? Para que aquilo que ela buscava pudesse ressurgir. E ressurgiu por meio do sintoma novamente, né? Então, não, mas por que ela foi parando de tomar o remédio? Ele falou no primeiro episódio: esse não é o meu trabalho. Esse é um trabalho de médicos. Eu não tenho a ver com esse tratamento do câncer. O que a gente pode olhar é a causa espiritual, né? Ele é muito claro com ela. Ainda assim, algo nela boicotou e não quis ouvir e parou de fazer o tratamento. E acontece o que acontece, né? No final. Então, por quê? Porque estava em busca daquilo que se revelou na carta. O sintoma buscava por essa presença, né? Pelo menos assim a narrativa buscou mostrar, né? Então, é muito rica, assim, toda a narrativa, né, da Nuran, que é a escritora, né, da série. Achei que ela realmente foi muito, muito, muito feliz, né, na forma como ela colocou. E ficamos todos aí nessa expectativa da segunda temporada, né? E um outro ponto também que eu queria te ouvir, Renê, é com relação a essa fantasia também, né, dos resultados finais e concretos, esse perfeito que já, né, que não tem aqui nesse plano, porque algumas pessoas foram me perguntando: Poxa, Dani, você percebeu que depois que começou a fazer constelação, parece que a vida das personagens ficou ainda mais confusa e várias coisas que já estavam acontecendo, né, se desdobraram de maneiras ainda complexas. Sim, porque não pode ter esse pensamento, né, mágico e fantasioso de que fazer uma constelação é esse, né? É essa bala de prata para tudo, é essa situação que vai resolver. Não, ela vai dar fluxo num trecho do caminho para que você tenha conexão com as suas raízes, com esse fluxo, com essa seiva da vida que vai vir te nutrir, para que você tenha força para dar os seus novos passos, os seus novos momentos seguintes que você vai trazendo também dessas novas vivências para o seu sistema familiar. Mas fora disso, todo e qualquer pensamento mágico de vai curar o meu câncer, vai resolver isso completamente, eu vou. Lógico que tem travas que atrapalham e que a gente consegue sim, né? Às vezes, em uma constelação, observar e ver aquilo retomando esse fluxo. Agora, isso tudo vem em ondas, né? Isso tudo vem como uma perspectiva diante da vida que me capacita para eu dar novos passos. Ou não. Queria te ouvir sobre isso, Renê. Sim. É, essa visão, né, de, bom, eu vou fazer isso, vai consertar, uma visão muito mecanicista, né? É como se a gente fosse uma torneira, né? Troca a borracha que funciona, né? Só que assim como a torneira, nós somos bem mais complexos, né? Tem o reservatório de água, tem a filtragem da água, tem o caminho que a água faz, tal. A partir do momento que a gente inicia um processo terapêutico, e aqui eu vou fazer uma
diferenciação entre uma psicoterapia e uma constelação, que não são a mesma coisa, mas a partir do momento que eu começo um processo terapêutico, eu abro portas. E muitas vezes o que está detrás dessas portas precisa de tempo, né? Então, a gente brinca, né, na psicoterapia, que a ignorância é uma bênção. Porque depois que você começa a saber de você, você ganha a força da responsabilidade. E, ao mesmo tempo, você não consegue mais se desculpar, né? Você não consegue mais culpabilizar, vitimizar, porque você assume as rédeas da sua vida. Óbvio que a vida delas virou uma bagunça. Elas não olhavam para aquilo, né? Quando ele fala do tremor dela, lá atrás, ele fala, se você não olhar para isso, isso vai crescer. Uhum. E dito e feito. E você pode, de repente, interpretar, pô, mas que facilitador, venenoso, né? Ele falou, aconteceu. Ele percebeu que tinha um padrão lá. Já né? estava lá. Já estava lá, ele não colou nada nela, estava lá. E fato, se eu não dou lugar àquilo, o sintoma ele não vem do nada, gente. Ele não, né? O sintoma apareceu. Não, ele primeiro ele bate no ombro assim, ele, psiu. De novo ele dá uma mordidinha na orelha. Chegou uma hora que começa a berrar com você. Tô aqui! Aí você fala, ai meu Deus, eu estou com sintoma. Mas assim, a coisa vai vindo. É a mesma coisa que mágoa dentro de família, sabe? Aí eu briguei com a Dani, não vou ligar mais para ela. Ela me chamou no WhatsApp, não vou responder. Aquilo vai crescendo, gente. Vai crescendo. Se a gente não sentar, olhar um na cara do outro e falar, olha, eu fui infantil aqui, eu também errei aqui. Quer dizer, se a gente não tratar isso de forma adulta, a gente vai ficar, que nem a Dani falou, no pensamento mágico infantil, falando eu tenho a razão, o outro não, e deixa assim. E mágoa, ela faz casa no nosso corpo, né? Má água, né? Ela fica represada. Má água parada. Exato. Água parada, não tem fluxo. E aí ela fica amarga, ela seca a gente, né? Isso só para falar, né? Para brincar com essa metáfora, né? Ressentimento, raiva. Quantas vezes o Hellinger não falou da vingança, do perigo da vingança? Que a vingança não é equilíbrio entre troca, ela não é equalizar a relação, ela não é justiça. E muitas pessoas olham para a justiça e veem vingança. Coisa que magistralmente o Sami e você mostram naquele livro A Origem do Direito Sistêmico. Sim. Não é vingança. É justiça. É justiça para o sistema, porque o sistema sozinho ele não consegue. Ele quer que um terceiro olhe. Ele quer que um terceiro assuma a responsabilidade. Só que o terceiro não vai fazer isso. Ele vai apontar. E aí eu acho muito bonito isso que o Sami fala. Sempre que existe a oportunidade de mediação, eu ofereço. Existe a possibilidade de mediar aquele conflito, eu ofereço. Porque eu sei que se eu tiver que tomar decisão, o conflito vai continuar de outra forma. Porque um deles vai falar, não é justo. Não é justo comigo. E, teoricamente, a gente deveria sentar um do lado do outro, olhar um na cara do outro e falar, eu errei, né? Vamos resolver essa pendência entre nós. Mas não, a gente coloca o filho no meio, a gente coloca o primo, a gente coloca a cunhada. Quando a gente vai ver, a gente colocou o vizinho, que a gente nem gostava tanto, mas ele também está pichando o nome do outro. Então, aquela coisa que era uma bobeirinha, virou, às vezes, um conflito de sangue, né? E não por acaso. Isso já habitava meu sistema. Sim. Então, se eu não tomar cuidado, esse fio vai ser puxado de novo. E ele vai se desencadear de novo. Então, se um dos dois não abre
a porta para a espiritualidade e fala, não, peraí, para aqui, respira, vamos retomar de uma outra forma, tal. O sangue vai correr. Você sabe que esse foi um dos pontos que mais me chamou a atenção no seriado, porque existe tanto medo de dizer que a constelação familiar é um processo também espiritual, porque isso se confunde com ser um processo religioso ou espírita, sim, que não é nem religioso nem espírita. Mas a compreensão que eu tenho de espiritual é a seguinte: algo que ultrapassa essa vida no aqui e no agora, como a gente entende, que vem do que a gente chama, né? Os xamãs chamam, Bert Hellinger chama de esse grande mistério, que algumas pessoas vão chamar de memórias e lembranças genéticas de antepassados, de ancestrais, de outras vidas. Quantos nomes são dados e que, no fundo, René, ninguém vai conseguir atestar. Ninguém vai conseguir dizer, é isso, é aquilo, tenho certeza, né? É uma outra vida, é isso e aquilo. Não. Isso pode vir também desse tempo histórico que a gente vive, né? Desse zeitgeist do momento aí, o que é, como sociedade, que as mulheres falam, as mulheres casadas falam dos seus maridos em geral, na sociedade de 2022 no Brasil. Enfim, existe todo o inconsciente coletivo atuando que é fruto dessas últimas gerações e que a gente está aqui repetindo essas muitas vozes e que muitas vezes a gente não sabe. Então, tudo que entra nessa esteira aí do desconhecido, desse grande mistério, é que a gente fala que é uma constelação que às vezes ela tem uma origem desconhecida, espiritual, mais ampla, né? Então, eu vi algumas pessoas falando assim, eu fiquei muito desconfortável do Zaman dizer que era espiritual, e eu me alegro muito de ouvir você falar disso, porque isso não é sinônimo de religião e nem espírita, porque eu pessoalmente sou espírita e não tem nada a ver, né, esse processo um com o outro, embora tenham sim algumas semelhanças, algumas coisas que até na série aparece um pouco, né, as pessoas dão aquela puxada como se fosse aquela coisa bem teatral. Nossa, entrei aqui no papel e já estou sentindo. Não é com tanta afetação que o mundo do teatro, enfim, de uma produção cinematográfica precisa trazer para poder expressar, né? Então não é aquilo que acontece exatamente numa constelação, mas em alguns momentos essas percepções exacerbam e se dão de uma forma mais intensa ou não. Né? Então, assim, eu achei muito interessante você trazer essa visão do espiritual. Queria te ouvir mais sobre isso para a gente poder fechar, que a gente já passou de 10 minutos aqui. Tá. Me perdoem a generalização, né? Mas né, já que a gente né, não vai ampliar muito, existe toda uma questão de tradução aqui também, né, Dani? Uhum. O Hellinger, ele vem de uma tradição, quer dizer, ele como alemão, onde na filosofia alemã você diferencia alma de espírito, de corpo, de soma, de religião, quer dizer, cada coisa tem o seu lugar. E quando ele fala geistig, né, assim como a palavra Zeitgeist, ele está falando de espírito, espiritual, ele está falando de um conceito que está dentro da filosofia, ele não está falando do catolicismo, ele não está falando da religião. Então você vai ouvir Hegel na filosofia falar de Geist, né? Ele está sendo religioso. Não. Ele está falando de um conceito dentro da filosofia. E aí a gente pega a grande questão que aconteceu na psicologia, a gente pode falar da psicanálise, vamos falar da psicologia. A quarta força da psicologia é a transpessoal. E a transpessoal inclui o quê na psicologia? A espiritualidade. Isso foi todo um movimento que veio com Jung, porque Freud alertou Jung, eu não quero atrelar a psicanálise ao misticismo. Freud falava, o misticismo é um pântano perigoso.
Só que Jung vinha de outras experiências, outras vivências. Jung estava falando da espiritualidade. Ele estava falando, talvez não de um Deus específico, mas de algo muito maior, né? E quando ele traz isso para o campo, ele amplia. Então, tem clientes que vão procurar isso, vão procurar esse olhar, porque querem sim falar de religião, querem falar de Deus, mas numa amplitude muito maior. A gente não está falando aqui de psicologia cristã. A gente não está falando aqui de psicanálise cristã. A gente está falando de uma teoslogia, né? de um ecumenismo, de uma espiritualidade onde, como Hellinger nos fala num dos contos, Shiva, Buda, Cristo se encontram, bebem água da mesma fonte e voltam para os seus lugares. Esse texto se chama A Volta. A Volta. Né? Ai, e é lindo. Exato. Né? Quer dizer, não, porque a minha religião é melhor que a sua, Dani. A gente volta para o kindergarten. Olha a minha tesourinha, é mais bonita que a sua. Eu tenho, você não tem. Gente, isso é infantil. Né? E exatamente as escolas iniciáticas, a espiritualidade, ela tenta não chapar tudo, mas ela tenta mostrar que sim, somos todos um. Somos um tecido. E a partir do momento que eu polarizar esse tecido, ele perde a unidade dele. Ele vira uma dualidade. Ele vira um conflito. Né? E talvez isso sempre vai ser uma questão do ser humano. Masculino, feminino, sombra, luz. Né? Quer dizer, essa unicidade, esse holos, a gente fala dele, mas a gente sabe o quão complexo ele é. Né? E a constelação familiar, ela traz essa escola, a escola da espiritualidade, não da religião. Né? A religião, aí realmente, não estamos invalidando isso, mas a constelação familiar não é religiosa. Né? E ela não é uma psicoterapia, ela não é uma ciência. Né? Ela talvez seja aquilo que Sophie fala de ciência, né? A ciência dos relacionamentos, o olhar para aquilo que vincula, para o que flui dentro do sistema. Eu não entendi. Não é para você entender. Aí, maravilhosa Clarice Lispector, a vida não é para ser entendida, a vida é para ser vivida. Viver ultrapassa todo entendimento. Constelação é para ser vivida, não é para ser entendida. E o Hellinger sempre falava isso para a gente. Verkopfung, né? Não fica aqui. Geköpft. Tira isso. Vem para cá. O caminho mais longo que percorri não foi do Cairo até Cape Town. Foi de minha cabeça até meu coração. Quando ele menciona um ditado Zulu. Lindo, lindo. E a gente sabe que esse ditado tem versões no mundo todo. Né? Geograficamente, ele tem várias versões. O que mostra como povos diferentes compartilhavam uma sabedoria muito parecida. Sem nunca terem tido contato. Exato. Sem terem tido. E aí a gente vê o campo morfogenético de Rupert Sheldrake atuando. Talvez. Não sei. Mas a gente gosta de experimentar, né? Filosofar entre amigos, não tem problema, Renê. Pode experimentar, não tem problema não. Falando nisso, esse domingo agora eu faço meu segundo workshop presencial, depois que a pandemia deu uma relativa sossegada, né? Bastante boa, sossegada, todo mundo, a maior parte das pessoas vacinada, né? Eu vou fazer agora domingo o segundo workshop presencial aqui em Brasília. Quem quiser informações está aí também no meu perfil, ainda tem vagas, tanto no Stories quanto no meu feed. Eu estou dando essas informações porque ainda tem algumas vagas para quem é daqui de Brasília. Esse domingo a gente vai estar das 9 às 17 experimentando constelações familiares, né? Que são um pouquinho diferentes, né? Dessas da minissérie, elas levam mais tempo, a gente vai experimentando, né? Diversas enfim, posturas e também exercícios sistêmicos para que a gente possa se perceber.
se perceber em relação às outras pessoas e a gente possa talvez notar, poxa, tem uma forma diferente de eu olhar para isso aqui? Tem como eu olhar um também que está aqui na situação? Porque em geral a gente fica só olhando para um lugar, né? Teve dor, teve, né, teve sofrimento, mas teve um também aqui que merece um olhar também com dignidade, um olhar cheio, e com isso eu fico mais completa, eu fico mais ampla na minha forma de ver, né? E, ó, o pessoal está perguntando de onde você é, Renê? Então, temos aqui Brasília e São Paulo representados. Dani em Brasília, eu em São Paulo. Né? Então, o workshop vai ser aí em Brasília e eu também farei um em breve aqui em São Paulo, especificamente no interior de São Paulo, com alguns colegas. A gente vai fazer uma imersão voltada para consultores, empreendedores sistêmicos. Então, Quando e onde? Por favor, dê roteiro aí. 15, 16, 17 em Guararema, né? Uhum. Interior de São Paulo. São vários colegas que vão estar se reunindo e cada um vai trazer um pouquinho aí de sua experiência, de seu olhar, né? Isso também é outra coisa que a constelação familiar traz, que é muito rico, uma visão transversal e integrativa. Né? Então, a Dani, comunicadora, eu, psicólogo, o Marcos, um operador do direito, Renata Pinotti, nutricionista, e nós trabalhamos nessa linha. E nós integramos ferramentas diferentes, então tem coisas que o Marcos faz de um jeito que eu não faço, tem coisas que a Dani fala de um jeito que é do jeito dela de comunicadora. Então, a gente está integrando ferramentas diferentes nesse campo. Isso é riquíssimo. Né? Então, não faz sentido eu virar para a Dani e falar que a minha tesourinha é mais bonita que a dela, ou que o meu é assim, assado, porque viemos de escolas diferentes. Exato, é o tal dos prismas, né? Diferentes de um mesmo diamante. E o Rossandro Klinger gosta muito de brincar com isso. Ele fala: e quando começam essas disputas, é tudo sentimento de clubinho. É o sentimento de clubinho das criancinhas feridas, né? Que todos nós temos e que a gente, né, precisa aprender a tratar com amor e com limites e com novas atitudes, porque senão ela toma, né, as rédeas e vai nos guiando aí por esse jeito rancoroso e tenso, né, de estar sempre em conflito na vida. Posso viver de uma nova forma? Talvez mais leve, talvez mais bem-humorada, talvez um pouco mais silenciosa, um pouco mais na expectativa, menos na reatividade. Tem possibilidades. Eu percebo, assim, René, que a cada história que a gente foi assistindo, né, na live, na minissérie, ou que a gente foi conversando aqui na live também, ou que a gente vê a cada workshop, a cada formação que a gente faz, a gente sai mais enriquecido diante de um novo movimento, diante de uma nova, né, constelação que a gente está assistindo. A gente tem um pouco mais de compaixão, um pouco mais de compreensão. Então, eu penso que o caminho das constelações familiares até hoje, do que eu encontrei na minha vida, é algo que me tornou mais humana, mais carinhosa, mais empática e mais compassiva com a minha história e com as dos outros, né? Então, realmente é um caminho muito, muito rico. Tomara que a Nuran escreva outras temporadas. Já teve mais de 100 milhões de views nessa altura aí no mundo todo, em todos os continentes. Então, é um movimento global muito interessante. E, gente, essa é a proposta desses encontros que eu tenho feito aqui, é justamente trazer um prisma diferente, porque hoje a gente pôde ouvir o René, né? Com a visão, com a experiência dele, com essa história única, exatamente que, né, que ele é. Então, nos enriqueceu muito aqui, René. Muito obrigada. E eu recomendo a todo mundo que está aqui que clique aqui nessa setinha aqui no alto, ou então depois no meu perfil, e sigam, né, o perfil Family Constellation, que o Renê está sempre trazendo coisas muito maravilhosas lá, e eu também estou aqui aberta, né, a dialogar com todos que queiram aí da rede do Renê também conhecer minha página, tá bom? Renê, suas considerações finais para a gente fechar. Bom, agradeço o teu convite, me sinto honrado, né, de estar aqui com você, de certa forma continuando uma conversa com o querido amigo Marcos
Castro, Renata Pinotti, quer dizer, é uma rede de pessoas que eu confio muito, que eu gosto muito do trabalho, então por isso é uma honra estar aqui no teu espaço, né, debatendo, e estamos abertos a outras conversas, né? Então, se você fizer uma série 2, chama a gente que a gente está aqui de novo. Não, a gente ainda tem uma live que, na verdade, eu tô devendo o convite, porque você já aceitou tem tempos, que é da gente fazer uma live sobre o ego, que o povo fala tão mal do ego, né? A gente precisava dar um lugar. O que você acha, Renê? Sim, sim. Se não fosse o ego, a gente não estava aqui fazendo live, né? Porque Não. quem sou eu sem eu, né? Precisa ter eu. É que não pode ser inflado demais. Também não pode ser diminuído demais. É difícil esse equilíbrio aí do ego. Mas eu Né? quero uma Mas é um live assim, ótimo tema. bem viajante, bem filosófica para a galera que gosta de viajar, entendeu? Vamos nessa? Vou marcar, hein? Vamos, Então tá vamos bom. marcar sim. Obrigada, Vamos Renê. marcar, mas aí a gente faz um jeito de incluir o Marcos e a Renata também para trazer o olhar deles também. Bora, bora, eu gosto. Hoje em dia o Instagram tá deixando, né? Participar 4 pessoas. Ainda não fiz, deve ser uma loucura, mas vamos nessa, vamos combinar. Tem que levantar o dedinho para falar. Vamos ver como é que a gente organiza. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que entrou, participou. Acabou que, né, a gente foi indo embora assim, mais nos conceitos de constelação do que na série em si, mas eu espero que tenha sido proveitosa para todos vocês, para aqueles que são consteladores, para os que não são e que estão se abrindo para essa possibilidade. Se tiver a possibilidade, conheçam, porque realmente é um estudo muito, muito enriquecedor. Deixar uma boa noite para todo mundo e eu vou deixar a live gravada também. Hoje está aqui no meu Instagram e amanhã entra no meu YouTube, Daniela Migliari. Tá joia? Obrigada, boa noite, Renê. Beijão.